eu sou a professora Aline, estou aqui com o professor Luciano e o professor Alexandre e nós vamos falar sobre o mestrado no Profimate, tá? Então, essa vai ser uma roda de conversa, como tem sendo os outros profissões em destaque. Eu sou mestranda no Profimate, o professor Alexandre se formou na turma de... Azevedo se formou na turma de... 2013, na verdade começamos em 2011, né? Isso. E formamos em janeiro de 2013. Isso. A defesa foi em 2013. Então, pessoal, é o seguinte, o Profimate, né, como o próprio nome já fala, é um mestrado profissional. O que ele visa, né, um mestrado profissional em relação ao acadêmico na área de matemática, né? Então, o mestrado profissional, a diferença que a gente tem para o acadêmico matemático é que o mestrado profissional, ele gera profissionais na área, né, de atuação, no caso seria, né, no caso nosso, para dar aula. Tanto é que o programa é voltado aí para professores da rede pública de ensino, né? No caso, eu e Alexandre, por exemplo, quando a gente entrou, o processo de seleção era um pouquinho diferente, né? Então, lá o que acontecia? A gente não tinha vaga, eu, né? Porque você é da rede pública, né? Sim, já eu, por exemplo, não tinha vaga, né? A gente fez a seleção e eu acabei ficando, né? Aí, como a gente comentou, tinha uma cota, né? Tinha uma cota e, na verdade, assim, a nossa concorrência, como era o primeiro, era algo novo aí no Brasil, né? Tanto é que tem um parâmetro hoje do impacto do Profimate para a rede pública de ensino, né? O que isso está afetando o ensino de forma geral no país, né? Por enquanto não dá para ter um parâmetro de medição de como que, né, as pessoas que foram formadas pelo Profimate, como que isso melhorou, como que isso contribuiu para a evolução da matemática no país, né? Então, mas isso aí, lógico, a longo prazo a gente vai ter um parâmetro em relação a isso, né? Então, eu, por exemplo, quando, né, eu acabei participando da seleção, eu e o professor Alexandre, a professora Alina, por enquanto, né, ela está no primeiro ano, né? Segundo ano. Está no segundo ano, está acabando aqui, benção, né? Então, assim, quando a gente fez a seleção, tinha muita gente, na verdade, acho que quando a gente participou na Universidade Estadual de Maringá, eu não lembro bem, mas deve chegar perto ali de 200, 300 candidatos por vaga, então tinha muita gente fazendo, era novidade ainda, né? Então, como vestibular, né? Foi como um vestibular, a prova, né? Então, aí o nosso querido Roberto, um amigo nosso, foi primeiro, eu segundo, o Alexandre foi terceiro, quarto na seleção, não foi? Não lembro. Eu lembro disso aí. Né? E por que parece, gente, japonês safado aqui, eu acabei não, né, participando de uma seleção para ir para a França, porque esse safado aqui tirou a nota maior que a minha, né, por causa dele, uma notinha só, né, mas faz parte. Então é o seguinte, o mestrado profissional, né, em matemática, ele visa aí qualificar professores de uma forma aí, né, a colocar a matemática em alto nível. Então aí é um mestrado que tem esse formato, qualificar mesmo assim, né, os professores de uma forma muito assim, grande, né? Então a gente tem bastante conteúdo aí puxado, você está fazendo agora, você sabe que, né, puxado por ser um mestrado, né? Então, mas a diferença entre o acadêmico e o profissional aí seria que o acadêmico é direcionado para pesquisa e o profissional da área de matemática é voltado para a área de ensino. Não chega a ser, lógico, né, um mestrado em educação matemática, não é isso, tá? O ensino que a gente comenta aqui é aprimoramento de conteúdos, principalmente voltado aí conteúdos para o ensino médio. Não chega a ser, tá? Não iludam, tá? Não é conteúdo de ensino médio, né? A gente fala assim, mas pega lá a parte de funções, por exemplo, que é um conteúdo que a gente vê bastante. A matemática por trás daqueles conteúdos então do ensino médico, né? É bem complicadinho, o negócio é um pouco diferente, né, Alexandre? Eu acredito que para entrar, assim, o professor Luciano já dava aula em cursinho, né? Eu dei aula em cursinho também como voluntário, dei muitas aulas particulares, principalmente do conteúdo do ensino médio. Então isso ajudou bastante, deu muita bagagem para poder entrar, né, nessa seleção, que na verdade é quase como entrar numa medicina, né? Só que só tinha professor de matemática, né? Foi bem intenso. Mas assim, é praticamente conteúdos do ensino médio, só que bem mais elaborados assim as questões, né? E existe antes do mestrado, né, as portas, né, se abrem quando você termina o mestrado, né? Isso é óbvio, né? Mas assim, eu lembro que eu me formei, acho que terminei o mestrado, aí começou, Alexandre, tem uma vaga aqui, e daí o telefone não para de tocar, de chamar, né? Não sei no seu caso, né, Luciano? Mas assim, as portas não se abrem assim, de tal maneira assim, que é impressionante, gente. Sem contar que o curso é um curso bem gostoso, tá, gente? Então, eu recomendo de verdade, tá? Lógico, depende do que você quer seguir depois no futuro, né? A carreira que você quer seguir.
Mas eu recomendo fazer o Profimate, porque além, lógico, de ser um mestrado, é um curso muito gostoso, ele te abre assim, né, a mente de uma forma absurda. Então aqueles conceitos que a gente estava acostumado a trabalhar com a molecada no colégio, você acaba vendo de uma forma um pouquinho diferente, até acaba passando isso depois para os alunos, tá? É muito legal, né? Assim, difere um monte de coisa em relação ao acadêmico. No acadêmico, por exemplo, a nossa qualificação, né? A nossa qualificação é prova escrita, então não é aquela ideia, né? Como acontece no acadêmico, de você fazer lá um pré-projeto, né? Você acaba fazendo uma boa parte ali da sua dissertação, aí uma banca vai examinar, ver se aquilo ali está legal, se não está e tal, né? O nosso não, o nosso é prova escrita mesmo, tá? Então você tem que fazer a prova, aí naquela prova você tem que tirar nota, mudou um pouquinho também, na nossa época, quem não passava no exame de qualificação estava fora, e detalhe também, né? Da época que a gente fez, não sei se hoje ainda está, mas assim, na nossa época, quando você reprovasse numa disciplina, você estava cortado do programa. Sim. Ainda tá? Tem as 4 disciplinas obrigatórias, se você reprovar em uma disciplina, você está cortado. Depois... Aí você tem que fazer mais um ano para tentar a qualificação, mas aí você só tem uma chance de fazer a qualificação. Nas disciplinas seguintes, depois se reprovar também, não tem problema. Ou tem? Aí você tem que pedir a prorrogação, você só tem mais 6 meses para prorrogar. Mudou um pouquinho. Outro ponto importante que eu acho interessante comentar é o que vocês vão ver nesse programa, né? Sim. Porque tem a matemática pura e aplicada e a educação. Aí onde se encaixa o Profimate, né? É mais conteúdo de matemática mesmo, tá? Do ensino médio, mas não é como a educação, né? Ciências, né? Você vai ter conteúdos mais pedagógicos, mais aplicado ao ensino médio mesmo. Outra coisinha que a gente sofre no Profimate em relação ao acadêmico é que o acadêmico você faz um período de disciplinas e aí você para de fazer crédito e começa a fazer dissertação. O Profimate não. Então a gente faz a dissertação com a disciplina junto. Então isso acaba, né, sendo um pouquinho trabalhoso, até porque o programa em si ele foi criado num regime semipresencial. Então subentende aí que você tem essa capacidade de se virar sozinho, né? Então, tanto é que a maioria das disciplinas lá é entre 120, 150 horas a carga horária ali, e em torno de 70, 75 horas é feito em atividade presencial e o restante você tem que fazer aí em casa. Acho que está a mesma coisa ainda, né? Acho que essa parte não mudou ainda, que deu certo, né? Então, para fazer o Profimate, o aluno tem que ser um pouquinho autodidata. Então, apesar que vocês estão acostumados, né, a estudar no sistema EAD, então talvez não teria tanto problema em relação a se adaptar, né, nessa parte esse tipo de estudo que faz, né? Então, mas é um curso bem gostoso, de verdade, recomendo mesmo, tá? O Profimate é um curso bem interessante mesmo, um curso bom, né? Então você trabalhou, né, no mestrado, durante o mestrado, né? Sim, eu fiz meu... Gente, vocês não vão acreditar, pobre é tenso, né? Eu fiz meu mestrado trabalhando 60 horas por semana. 60 horas. Eu também, professor Luciano. Era complicado, né? 60 horas. E ainda, né, o que aconteceu? Na época que eu fiz a seleção era bem diferente de hoje. Então a gente só conseguia, por exemplo, trabalhar na rede pública, a gente conseguia vaga se alguém desistisse. Sim. Você lembra disso? Então, assim, por exemplo, eu acabei ficando, o Roberto ficou em primeiro, e o Roberto era da Caixa Econômica, e eu acabei ficando em segundo, né? Só que tanto ele quanto eu, a gente não conseguiu vaga direto. A gente acabou conseguindo vaga porque uma pessoa não conseguiu comprovar que ele era da época do PSS, não conseguiu comprovar que tinha vínculo, né, com o Estado, e um segundo, que foi a vaga que eu entrei no caso, era uma pessoa que acabou desistindo. Então aí acabou entrando os dois, né? Senão não teria entrado. Tinha entrado em 2 mestrados né? Na verdade teve foi o terceiro lá, uma mulher chamada Eveline, não sei se você lembra. Essa mulher, ela fazia um doutorado e queria fazer mestrado de novo. Entendi. Aí acabaram, né, cortando ela. E a professora Aline está atualmente no programa, então ela tem mais informação atualizada, pelo menos em relação a nós dois aqui, que são mais velhinhos, né? Não mudou muita coisa. Nessa parte tá a seleção. A seleção mudou um pouquinho, que agora não é só para professores da rede pública, está aberto também a outros profissionais. Tem percentual de vaga, né? Isso. E com relação ao exame, continua a mesma coisa, tem 2 chances para passar na qualificação e caso você não seja aprovado, você está desligado. E após a qualificação, você vai pensar sobre a sua dissertação. Eu estou nessa fase, estou pensando sobre a dissertação.
E vocês poderiam comentar um pouquinho sobre o tema de vocês? Sobre o que você está fazendo? O meu tema, eu estou pesquisando ainda, mas estou pesquisando técnicas de agrupamento que podem ser aplicadas ao ensino médio. E entre essas técnicas tem o uso dos dendrogramas. Análise combinatória. Análise combinatória, estatística, análise de dados. Gente, geral. é difícil, o que ela está fazendo é difícil. Você fez o que? Eu fiz o GeoGebra. Então, na verdade, o GeoGebra, na época, ele estava, digamos, engatinhando, né? Então, eu falei assim, olha, como eu gosto, sou apaixonado pela tecnologia, né? Sempre formatei computador em casa, falei, não, e você gosta de fuçar, tem meu site, falei, não, eu vou fazer isso aí. Né? Na verdade, eu peguei vários aplicativos, software, né? Aí eu fui ver qual que era que poderia ser utilizado nas escolas, né? Então, como o GeoGebra é um software gratuito, né? Como não tem questão de direitos autorais, licença, então foi o que eu escolhi, mas também pela qualidade, né? Das atividades, dos trabalhos que o GeoGebra proporciona para a gente, né? Desde o ensino superior até a educação básica, fase 1, 2, então, na verdade, e o tema foi o estudo das funções, o uso do GeoGebra no estudo das funções, né? Primeiro ano do ensino médio. Eu trabalhei com professores para eles aplicarem algumas atividades com os alunos. Foi muito, muito bacana, muito enriquecedor, né? E tem muitos professores, né, que utilizam esse trabalho ainda nas escolas da rede pública. Muito bacana. O meu também, falar a verdade, foi na área de GeoGebra, você sabe, né? O meu foi definição geométrica do logaritmo com o uso do GeoGebra 4.2. Peguei uma Agora versão. Eu lembrei. Faz tempo, hein? Faz tempo. Então, assim, o meu, por exemplo, né, o que a gente trabalhou, eu peguei algumas, né, a ideia do logaritmo e aplicando em cima do GeoGebra. Na verdade, a construção da parte geométrica mesmo, porque logaritmo é construído em cima de faixa hiperbólica, né? Sim. Aí logaritmo acabou surgindo com o intuito de navegação, sabia? Né? Então navegação, foi a parte, não, né, foi criado para navegar. E é um conceito interessante, porque hoje você vê no livro didático, falando de logaritmo primeiro que exponencial, né? E na verdade a inversão cronológica ali é diferente. Então, na época que foi mexido com o logaritmo, veio da trigonometria. Veio da trigonometria. Depois que acabou se criando o conceito exponencial e acabou associando os dois. Né? Porque você associa um ao inverso e tal. Mas eu não sabia disso não. Foi bem legal. Então, assim, tem uma parte histórica bem interessante. E detalhe que surgiu por causa de briga. Esse logaritmo surgiu por causa de briga. Padre, brigando. Mas quando quer briga, quem foi? Que na verdade aconteceu assim. Tinha uma pessoa que era aversa à igreja católica. Então, ele tinha um problema sério com a igreja católica. E tinha um padre que queria desmoralizar o trabalho das pessoas. Aí o que ele fez? Melhorou. Então aí acabou criando os lugares na base de Nepper. Só, gente, não vou falar tudo, depois é só ler, tá? No BIT, esse trabalho de matemática. Tanto do Alexandre quanto o meu, tá lá no BIT, tá? É só procurar lá, BIT, da Sociedade Brasileira de Matemática, que você vai ver o trabalho tanto o meu quanto o do Alexandre. Quer comentar mais alguma coisinha? Nossa. No site do Profimate tem mais informações sobre a ementa, das disciplinas, tem algumas aulas que são disponíveis, caso vocês tenham interesse em verificar como que são as aulas, né, os conteúdos. Também está disponível as dissertações dos professores lá, caso vocês tenham interesse. Bem interessante, pessoal, então acessem lá e nós recomendamos o mestrado Profimate. E vocês têm uma vantagem, pessoal, em relação ao mestrado acadêmico, que é assim, como não só o Profimate, como todos os mestrados profissionais, são estipulados dias das aulas. Se você faz um mestrado acadêmico, você já não tem essa programação toda. Então, às vezes, você tem uma aula na segunda-feira, uma aula na quinta, uma aula na terça, acaba dificultando um pouquinho para quem trabalha. Então, a função dos mestrados profissionais, de forma geral, no país, Profimate, Profis, lá que é o profissional de física, né, o letras, tem o de artes também, e agora estão criando o de geografia, né, não sei se já criou, mas está para criar aí o geografia. Então, a função desse mestrado é fazer o quê? Criar profissionais qualificados aí com nível alto, então realmente para aplicação do dia a dia, tá? Então não só para a parte de pesquisa. Então por esse motivo eles acabam colocando dia fixo, que nem o Profimate, por exemplo, na sexta-feira. Então você consegue se programar em relação a um acadêmico, por exemplo, é bem diferente a programação. Então vale a pena fazer mesmo. Continua tá? de sexta. Alguns polos, sexta e sábado. Nossa época era no sábado. Era sábado. Era sábado. Manhã e tarde. Agora é sexta no meu caso.
Então vale a pena, tá, gente? É bom mesmo, tá? Então, assim, tem lógico aquele friozinho na barriga na hora de apresentar a dissertação, né? Que não é, né? E a minha lá tinha russa assistindo, tinha peruana. Eu também tinha. Então tinha bastante gente aí. A banca pesada. Foi uma banca pesada, foi uma banca internacional, bem legal, né? Torcer pra dar ali também, nós vamos lá assistir. No dia que ela marcar, a gente vai, eu e o Alexandre, vamos lá, com a faixinha ali, né? Mas é bem interessante, gente, verdade, tá? Tem alguma consideração? Eu particularmente, se pudesse fazer de novo, faria. Se tivesse um doutorado em profimática, eu faria também. Porque é muito legal, muito gostoso. É sacrificante, né, tem que estudar bastante, mas é muito legal. Mas vale a pena, estudar vale a pena. Né? Estudar vale a pena, com certeza. Tá. Então é isso, pessoal. Até o próximo Profissão em Destaque. Gente, um grande abraço aí, tá? E estudem, que estudar ainda vale a pena, tá? Mesmo com os problemas que o país todo aí está enfrentando, ainda estudar é uma coisa boa, ainda vale a pena, tá, gente? Um grande abraço aí e até mais, tá? Um abraço a todos, pessoal, e até a próxima.